O Centro Acadêmico de Economia da PUC-Rio promoveu um encontro para debater a proposta de emenda constitucional conhecida por PEC do Teto dos Gastos, que contou com a presença de 2 economistas favoráveis à proposta. Os 2 debatedores divergiram apenas sobre a forma de aplicação da PEC, mas não da necessidade de aprovação. A PEC limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, estipulando um teto a partir de 2017. A medida poderia ser revista somente daqui a 10 anos. Pela proposta, os gastos públicos totais serão reajustados com base na inflação oficial do ano anterior. Eu acho muito positivo, eu acho que é uma primeira intenção de criar um limite para o crescimento dos gastos. No Brasil, até agora, você não tem nenhum limite para o crescimento dos gastos públicos. A proposta que eu estou fazendo, ela, na verdade, mantém os gastos primários constantes em termos per capita, mas ao mesmo tempo que viabiliza a queda da relação gasto primário-PIB. Então, ela é uma proposta que não diminui o tamanho do Estado para a população, tá? Porque os gastos do Estado, divididos pelo número de habitantes, vão ser mantidos constantes ao longo do tempo. O governo federal considera o pacote de ajustes fundamental para o equilíbrio das contas públicas e alega que haverá recuperação econômica posteriormente. Mas, para alguns economistas, a PEC, ao contrário de promover recuperação, vai estagnar ainda mais a economia, atingindo diretamente os investimentos sociais. Terá menos democracia nos próximos anos, nos próximos 20 anos. Os próximos 5 presidentes não poderão ter um programa, por exemplo, especial para a educação ou para a saúde no país, porque um programa dessa natureza requer recursos. E, segundo essa PEC, os recursos estão limitados. Então, essa PEC ela tem um sentido econômico e social forte, mas ela tem, acima de tudo, um sentido político de trazer menos democracia para o país. Mas para entender a PEC e seu impacto econômico e social e como ela mexe diretamente com a vida de cada um de nós, é preciso entender alguns pontos estruturais da gestão federal e da economia global. E isso significa entender como é estabelecido o aumento do salário mínimo. Economistas favoráveis à PEC defendem reajustes por livre negociação e baseados apenas em aumento de produtividade. Durante o governo Lula, o salário mínimo teve um aumento real bastante significativo, tá? Então, boa parte desse déficit histórico, vamos dizer assim, já foi resolvido. Tá? E vale lembrar que a proposta que eu tenho de reajuste do salário mínimo, que é o centro da meta de inflação, mais a média móvel do crescimento da renda per capita dos últimos 5 anos, vai garantir ao salário mínimo um crescimento real no médio e longo prazo. Tá? Então, é uma proposta que é uma proposta inteligente, que ela procura compatibilizar os interesses da classe trabalhadora no médio e longo prazo, que isso é fundamental, tá? Com também estabilidade fiscal, porque isso ajuda nas contas da Previdência, e também ao desindexar, né, da inflação do ano passado, ajuda o controle da inflação e, portanto, a gente tem uma taxa de juros mais baixa. O ideal seria que os salários pudessem ser negociados livremente, sem nenhuma ligação à inflação que já passou. Certo? Ou seja, o ideal seria que a cada negociação salarial o empresário e o trabalhador pudessem sentar lá e decidir quanto é que o empresário pode pagar e quanto é que o trabalhador quer receber e no final chega num acordo e assina lá o contrato. Isso é a situação ideal. A gente nunca tem a situação ideal, não é só no Brasil, em lugar nenhum do mundo você tem a situação ideal. A pergunta é o seguinte, dado a situação que a gente tem, o que vai acontecer? E eu acho, para mim, é muito claro o seguinte, a situação que a gente tem é uma situação na qual os salários têm um nível de indexação à inflação passada muito alto. Isso significa que, para quebrar essa indexação, a taxa de desemprego vai ficar alta há muito tempo. Esse é o problema. O desemprego vai ter que ganhar da indexação em algum momento. Está começando a ganhar, mas está só começando a ganhar. Demora. Então, ao longo desse ano e do início do próximo ano, muito provavelmente a taxa de desemprego vai continuar a aumentar para fazer com que os salários fiquem dentro do que é possível as empresas pagarem. Contrários à PEC, defendem reajustes do salário mínimo de acordo com a fórmula atual, para injetar dinheiro no mercado.
O salário mínimo proposto na regra Lula, ele cresceu 70% em termos reais nos últimos anos. Isso foi extremamente positivo. Isso gerou consumo, isso gerou investimento e gerou empregos. Isso realmente aumenta o custo empresarial. O que alegam, então, adversários desta regra? É que o salário mínimo tem que subir de acordo com a produtividade. Ora, eu diria o seguinte, é necessário diminuir outros custos empresariais, né? O Brasil tem impostos que não deveria ter, o Brasil tem um custo de energia elétrica elevado, o Brasil precisa investir em infraestrutura, o Brasil precisa ter um câmbio favorável. Então, é um conjunto de questões que precisam ser melhoradas para que se reduza custos empresariais, e não o salário mínimo. É mais fácil atacar o salário mínimo, mas é mais correto deixar o salário mínimo subir, melhorar a qualidade de vida de 90% da população brasileira que ganham recursos orientados de alguma forma, direcionados de alguma forma pelo salário mínimo, e atacar, eu acho que esse que é o ponto, câmbio, energia, infraestrutura, impostos. Especialistas que defendem a PEC e uma economia baseada em tendências do mercado financeiro acreditam que a prioridade é pagar os juros bancários para manter a confiança dos investidores e atrair investimentos. E também priorizar o superávit primário, que é o valor que o governo reserva de toda a arrecadação para o pagamento dos juros aos bancos. E quando você tem indexação, fica mais difícil você reduzir a taxa de inflação, ou seja, a dosagem de juros que o Banco Central precisa usar para botar a inflação na meta é muito maior, né? Então a indexação é uma coisa negativa. Quer dizer, eu acho que uma das reformas que a gente precisa, né, para poder ter um país mais civilizado, né, ou seja, mais igual ao resto do mundo, é uma desindexação generalizada da economia. As pessoas falam muito em quitação para o banco, tá certo? Para os credores, né? Os credores não querem receber o principal, não se importam em receber o principal. Os credores sempre querem receber juros, tá certo? Então, se o país quer diminuir, a razão pela qual você precisa diminuir a dívida como proporção do PIB é por uma questão de sustentabilidade, porque em algum momento você pode chegar na situação em que o país não vai conseguir gerar riqueza suficiente nem para pagar os juros. O economista João Siquissu defende outro modelo, baseado na redução das taxas de juros ao mercado, com mais dinheiro para investimento social. Ter dívida pública não é um problema. O problema da dívida pública é quando se tem juros muito altos, e é o caso brasileiro. Hoje os Estados Unidos pagam quase 0% de juros para quem detém títulos da dívida pública americana. O Brasil paga, no mínimo, 14% ao ano. Então, é uma distância muito grande. A questão central não é o montante de dívida, a questão central não é fazer ou não fazer dívida. A questão é quanto é que se paga para os credores do Estado brasileiro pela dívida. E aqui são banqueiros e rentistas que, na sua maioria, são milionários, bilionários, são os ricos brasileiros que detêm essa parcela enorme do orçamento. Se critica muito a Previdência Social, que gasta 500 bilhões por ano. É o mesmo que se gasta com o pagamento de juros por ano. A questão também passa pela necessidade ou não da reforma da Previdência. Alguns defendem que o salário mínimo seja desmembrado do piso mínimo de aposentadoria. Outros acreditam que manter a equiparação do piso significa ter mais dinheiro no mercado para a economia crescer. A Previdência do Brasil é o seguinte, o sistema de Previdência brasileiro gasta 13% do PIB com Previdência e Assistência Social, tá certo? Nós temos 7% da população com mais de 65 anos. A Alemanha tem 23% da população com mais de 65 anos e gasta 13% do seu PIB com Previdência e Assistência Social. Tem algo errado nisso, tá certo? O Brasil gasta 12 vezes mais per capita com Previdência do que com ensino superior e per capita, sempre per capita, com ensino fundamental e ensino médio. Escuta, nós resolvemos investir nos nossos idosos. Essa é só isso que eu posso concluir. Eu, como já estou velho, eu posso falar isso sem as pessoas acharem que eu estou defendendo interesse próprio, tá certo? Então,
esse é o ponto. Se as pessoas acham que isso é normal, certo, eu não sei o que é anormal. Sem a reforma da Previdência, você não vai ter equilíbrio fiscal no médio e longo prazo. Tá? Pelo fato de que nós temos o envelhecimento da população brasileira, ou seja, a relação entre ativos e inativos está caindo, ou seja, você tem cada vez menos trabalhadores na ativa para sustentar um número cada vez maior de pessoas aposentadas. Portanto, se nada for feito na reforma da Previdência, você vai ter que gastar cada vez mais dos recursos do orçamento com Previdência Social. Tá? E, portanto, você vai tirar dinheiro de outros itens, como, por exemplo, educação, saúde, mas também de investimento. Se todas essas medidas forem tomadas, o Brasil vai ficar completamente estagnado, porque a Previdência Social paga cerca de 28 milhões de benefícios por mês. 70% desses benefícios pagam piso de um salário mínimo. Então, a Previdência Social coloca por ano na economia, dinamizando a economia, estimulando o comércio, o investimento, a produção, o emprego, cerca de 500 bilhões. E quem garante que esse orçamento ele vai se reproduzir ao longo do tempo é exatamente o valor do salário mínimo. O salário mínimo ele distribui renda no Brasil via Previdência Social e o salário mínimo é importante do ponto de vista regional. Há cidades, centenas de cidades no Brasil que vivem da Previdência Social, do salário mínimo quando chega, é pago via Previdência Social, o comércio é ativado nessas regiões. Então, essa ideia de ter um piso para os benefícios da Previdência Social, isso foi aprovado em 1988, porque os constituintes perceberam o seguinte: se não houver este piso, aposentados e pensionistas que não têm como fazer greve, que não têm como expressar a sua vontade na sociedade, teriam cada vez mais um benefício menor. Então, uma coisa é você disputar com o trabalhador na ativa, que vai para a luta, que vai para a greve. Outra coisa é você tirar dinheiro de aposentado e pensionista que não pode fazer greve, não pode manifestar sua vontade de forma expressa no sentido de dificultar o andamento da dinâmica econômica.